Lima Barreto e farei uma breve introdução sobre o trabalho que será apresentado. O nosso trabalho tem como objetivo trazer um levantamento sobre as incoerências do bairro Suíça e fazer uma correlação com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse trabalho está sendo apresentado à disciplina de Direito Ambiental dos estudantes do curso de Tecnólogo em Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Sergipe. Os integrantes desse grupo são Diana Lima Barreto, Germânia Vitória Barbosa de Jesus, Lucirene de Jesus Oliveira, Raquel Menezes dos Passos, Roberta Muniz Honorato e Tâmara Santos Evangelino. Me chamo Lucirene. Eu vou falar sobre a poluição da água, tipos, causas e consequências. A poluição da água é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos, que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. É uma questão muito séria, já que a água é essencial para a vida humana. Ela representa cerca de 70% da massa do corpo humano e seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. Podemos sobreviver e ficarmos período de até 50 dias sem nos alimentar, porém, não é possível ficar mais de 4 dias sem o consumo de água. A água também é fundamental para a produção de alimentos, de energia e de bens industriais de diversos tipos. Em resumo, ela é um recurso mais importante para a nossa sociedade e para a vida na Terra, e por isso é tão necessário evitar sua poluição. Grande parte da água representa nosso planeta. No entanto, não pode ser usada para as tarefas citadas, mesmo cobrindo mais de 3/4 do planeta. Cerca de 97,3% do líquido vital está presente nos oceanos, sendo imprópria para uso. A água doce representa apenas 2,7% do total, mas 2,4% do total está sendo situado em local de difícil acesso, em regiões subterrâneas e nas geleiras, sobrando apenas 0,3% da água do planeta para utilização. No Brasil, temos 13% da água doce disponível no mundo, com grande maioria, 73%, localizada na bacia amazônica. Um fator preocupante dessa poluição é que os lençóis freáticos, os lagos e os rios, os mares e os oceanos são os destinos final de todo e qualquer poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Desta forma, além de poluentes que são lançados diretamente nos corpos d'água, as redes hídricas ainda recebem poluição vinda da atmosfera e da litosfera. Boa noite, meu nome é Tâmara. Eu vou dar continuidade à apresentação falando sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9.433, em 8 de janeiro de 1997. Ela ficou conhecida como Lei das Águas e ela é um instrumento que orienta a gestão da água no Brasil. Foi construída em um amplo processo de mobilização e participação social e seu documento final foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos em 2006. Hoje, a PNRH vem sofrendo mudanças e vai surgir uma nova que vai ter o período de vigência entre 2022 a 2040. E a PNRH, o objetivo principal dela é assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidades adequadas ao respectivo uso, uma utilização racional e integrada desse recurso, incluindo o transporte aquaviário com vista no desenvolvimento sustentável e a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado dos recursos naturais. Porém, para que haja gestão na Política Nacional dos Recursos Hídricos, é necessária a aplicação de instrumentos, como o Plano de Recursos Hídricos, enquadramentos dos corpos em classe, e aí entra o CONAMA com os parâmetros de qualidade da água, a outorga dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso desse recurso, porque já tem desperdício cobrando, né? Imagine se ele não fosse cobrado. A compensação a municípios, o sistema de informação sobre os recursos hídricos e penalizações legais caso não sejam atendidos o que está lá na Política Nacional dos Recursos Hídricos. Com
relação ao nosso estudo de caso, ficou evidente que o esgoto doméstico ele é lançado direto no canal pluvial. O esgoto desse canal pluvial ele não recebe o tratamento, consequentemente ele vai direto para o rio. Esse rio ele não vai obedecer os padrões, os parâmetros de qualidade que está ali no CONAMA, que são inúmeros, mas a gente pode citar como exemplo a demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, nitrogênio e o fósforo, o que torna aquele rio numa situação degradante. Isso já é provado através de vários estudos. Rio do Sal, Rio Poxim, Rio Sergipe, todos eles estão contaminados por efluentes domésticos, né, por esgoto, e não garante o meio ambiente equilibrado que o artigo 225 propõe. Então, fica evidente que a Política Nacional dos Recursos Hídricos, aqui, ela não é seguido à risca. É preciso investir em saneamento básico, é preciso investir em educação ambiental, é preciso investir no tratamento e para ter uma boa qualidade da água e, consequentemente, ter uma melhoria na qualidade de vida da população. Boa noite, meu nome é Roberta Muniz, estarei dando continuidade à apresentação do trabalho de Direito Ambiental. Eu vou falar um pouco sobre a PNSB, que é a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico tem por lei o número 11.445/2007. A mesma tem por objetivo pesquisar e investigar sobre o saneamento básico do país, junto com as prefeituras municipais, para que esses serviços venham a ser prestados para as comunidades. Considera-se como saneamento básico um conjunto de 4 elementos. Esses 4 elementos são a distribuição de água potável, coleta e tratamento de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e a drenagem de águas pluviais. Com base na pesquisa do IBGE, 80% da população sergipana não tem acesso ao esgotamento sanitário. Apenas 20% tem acesso a esse serviço. O nosso trabalho, né, tem como base um levantamento ali feito pelo bairro Suíça de um canal que foi feito para drenar águas pluviais, mas esse canal recebe um esgoto sanitário. Isso é uma grande incoerência com base no saneamento básico, que futuramente pode causar grandes problemas de saúde, né, pública, porque o investimento no saneamento básico, você economiza muito na saúde pública da população brasileira. Meu nome é Raquel, vou falar um pouco sobre o esgoto. O local escolhido para análise do impacto ambiental foi o bairro Suíça, localizado na zona sul da capital sergipana. Ao fazer uma vistoria pelo bairro, foi evidenciado que na rua Dr. José Calumbi, o esgoto doméstico vem sendo lançado in natura nas redes pluviais. Os canais pluviais eles foram feitos somente para receber água da chuva e evitar que as vias alaguem temporais, sem falar em inundações e até deslizamentos de terra. Quando o esgoto é lançado nos canais pluviais, eles são conduzidos direto para o corpo d'água, sem sofrer nenhum tratamento específico para a retirada das impurezas, que podem trazer várias consequências para o ser humano e para o meio ambiente, como a contaminação do solo e dos aquíferos subterrâneos, em situações de inundações, prejuízo à saúde das pessoas que tiverem contato com essa água contaminada, presença de forte odor quando as galerias pluviais ficam secas ou com baixa vazão, proliferação de pragas urbanas e deteriorização dos tubulões de concreto utilizados nas galerias pluviais, por não serem projetados para o transporte do esgoto. O esgoto, quando enviado para as estações de tratamento de esgoto, uma parte é tratada e lançada nos efluentes, porém, a produção do lodo, que é um resíduo sólido rico em matéria orgânica, e a maior parte gerada são descartadas em aterros sanitários, resultando em vicissitudes ambientais e econômicas, descumprindo assim o que prega a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que deixa bem clara que a ordem de prioridade é a não geração de resíduos, é a redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Boa noite, meu nome é Diana Lima Barreto e eu vou fazer uma correlação
do estado do local estudado, que foi o bairro Suíça, com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela dispõe dos princípios, objetivos e as ferramentas, bem como as diretrizes relativas às gestões integradas e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos gestores e o poder público, instrumentos econômicos aplicáveis. Então, ela é direcionada tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Dentro do que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos traz, ela tenta apresentar soluções para os municípios, para os estados, trazendo o plano estadual, o plano municipal. Então, dentro das definições que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos traz, ela traz a definição do que seria área contaminada, que no caso seria o canal que a gente está estudando. Traz também sobre a definição de coleta seletiva, traz várias definições. E aí eu vou usar agora a coleta seletiva como sendo um dos objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, trazer para o local em estudo. A gente pode ver, quando a gente foi para trabalhar na área, a gente viu presença de resíduos sólidos, no caso, mais precisamente plásticos. Então, aonde seria aplicada essa Política Nacional dos Resíduos Sólidos? Nesses locais, com a coleta correta do lixo, com a educação ambiental apresentada aos moradores da região. Então, infelizmente, dentro do plano municipal, a gente vê que existe, que tem que existir isso, mas a gente não vê na prática. Então, segundo os dados do IBGE, 50,8% dos resíduos coletados, eles não são colocados em locais apropriados. Então, eles não recebem essa destinação correta. Aqui em Aracaju, existem algumas cooperativas que fazem a coleta desse resíduo. Um dos exemplos que eu vou apresentar é a Cores. Os únicos resíduos que eles não coletam é a madeira, o isopor e o vidro. Então, outras cooperativas fazem essa coleta. Então, existem cooperativas que fazem, existem catadores. Então, aí é onde a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela traz essa importância dos catadores, do quão assim, o governo abrisse as portas, digamos, abrangesse esses catadores nessa situação de valorizar. Então, existem também algumas empresas que trabalham com isso. Um exemplo é a Energisa, o Rio Mar, que convocam as pessoas para fazerem o recolhimento desses resíduos sólidos, para colocar em um local apropriado. Então, o estudo em loco, a gente pode perceber a presença, e então a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela não é tão bem aplicada na nossa região. Minha irmã é Vitória, e eu vou apresentar a conclusão do nosso trabalho. Então, diante do que nós abordamos, pode-se compreender que a água é um bem indispensável e que a sua degradação não permite que o ambiente retorne às condições iniciais, porque o progresso não permite o retrocesso. A alternativa para diminuir os impactos ambientais e garantir a melhoria ambiental seria perpassar a promoção do saneamento básico, o aumento das fiscalizações, um planejamento urbano a longo prazo, assim como também investimento na educação ambiental de toda a população, sabendo que toda mudança é gradual, ou seja, nenhuma mudança é instantânea, demanda tempo, porém não é impossível. E para encerrar, eu vou deixar a frase do pensador Rafael Noleto, que diz que preservar a natureza é a chave para manter o equilíbrio ambiental.